E aí, meu nome é Lucas Volker. Olá pessoal, meu nome é Lucas Candini, estamos hoje em mais um programa, hoje com a entrevista, a nossa entrevistada, a nossa querida professora Danúbia Paiva, que temos o privilégio de poder entrevistá-la, para ela estar passando um pouco para a gente algumas curiosidades do seu caminhar jurídico e está com muita novidade aí também, né? É uma honra participar aqui da entrevista e a gente vai ter um papo muito legal, tenho certeza. Então, Danúbia, quem é Danúbia Paiva? Qual a sua formação profissional e acadêmica? Bom, minha formação acadêmica é uma formação vinculada ao direito público, especialmente porque eu sou formada em administração pública e sou formada em direito. Também tenho pós-graduação em teoria do Estado e direito processual, mestrado em Estado Democrático de Direito, que a gente coloca como direito público, e agora estou fazendo doutorado em processo, ou seja, eu vinculei muito o direito público à minha formação, vinculada também ao processo civil, que é a matéria que eu leciono aqui na FUMEC. Legal. Eu fiquei sabendo, professora, que você já teve vontade de fazer concurso para juíza. Já, tive muito. Você falasse um pouco disso para a gente e como é que foi trabalhar com desembargador também durante tantos anos? Na verdade, a minha vontade de fazer direito veio em razão da minha vontade de fazer o concurso da magistratura. E foi muito interessante que quando eu comecei o curso de direito, eu fui fazer estágio já no fórum, né, a partir do terceiro período, e fiquei toda a minha formação no curso de direito fazendo um estágio, aí depois eu fui contratada no tribunal, já comecei a assessorar juiz, desembargador. E de lá eu acabei ficando 16 anos dentro do tribunal. E, na verdade, surgiu muito porque eu acredito que o direito, para mim, é um curso muito abrangente, acho que todas as pessoas deveriam fazer. E se eu tivesse oportunidade, eu faria direito de novo, porque eu gosto muito. E acredito que a minha vontade de ir para a magistratura tem muito a ver com o fato de você pensar numa centralização de onde mais eu tenho direito. Eu tenho muito mais o direito na mão do judiciário e o centro lá no judiciário é a figura do juiz. Então, foi muito daí que veio a minha vontade de fazer o concurso. Tentei alguns anos, tiveram provas que eu fui bem, só que o que aconteceu comigo? Aconteceu que o que me desviou desse foco foi a carreira acadêmica. O desembargador Gamboge, que é professor aqui na casa, ele me incentivou a fazer o mestrado, a correr atrás, e quando eu percebi, eu já estava querendo muito mais dar aula do que fazer qualquer outra coisa na vida. Já estava dentro da FUMEC, né? Estava dentro da FUMEC, dando aula em várias matérias, eu dava aula de administrativo, processo civil, dei constitucional, hoje eu leciono penal. Então, realmente, o direito para mim é em todas as suas vertentes. Eu tenho vontade de estudar e vontade de correr atrás. Ai, que bom. Puxando um ponto assim, você falou que você fez durante 16 anos no serviço público lá no tribunal. E o que te fez, assim, isso é um caso bem específico, que você fez justamente o contrário, que foi sair do serviço público e ir para o serviço privado. Tanto que é muito sonho de vários acadêmicos de direito hoje é prestar um concurso público, né, para chegar no cargo que você chegou, por exemplo, que foi assessor do desembargador. E você poderia falar um pouco pra gente sobre isso? Qual foi o seu motivo principal? Por que você trocou, assim, fez essa toada na sua vida? Então, foi algo que eu precisei pensar, eu precisei me estruturar, porque trabalhar no tribunal é muito bom, não é ruim. É uma estrutura boa, é uma oportunidade de você trabalhar com o direito da sua forma mais pura, que é decidindo, é lendo, é estudando. Então, foi bem difícil sair. Mas o que eu busquei, chegou num momento que eu achava que eu não estava fazendo tudo que eu poderia fazer pelo direito e pelo que eu estava interessada, pelo que eu estava estudando, novos temas, novas situações. E eu falei, olha, se for para evoluir, eu preciso sair daqui. E é tão interessante que a gente fala, sair do serviço público que é estável para ir para uma situação em que você vai ser autônomo, como se fosse um regresso, e eu fiz justamente para evoluir. Foi uma ideia de, para eu ir para frente, para eu crescer profissionalmente, eu consigo crescer só na carreira acadêmica e buscando um lugar no mercado como autônoma. Professora, eu sei que você está com um projeto que chama Projeto Direito no Ponto. Eu queria saber de você como é que vai funcionar esse projeto e qual área que ele abrange mais, como é que está sendo os seus principais passos no direito privado, os principais desafios,
Conta um pouco pra gente, por favor. Então, esse projeto surgiu e é uma das questões também que eu pensei e eu consegui vislumbrar a partir do judiciário, do tanto que eu trabalhava lá. A gente via pessoas partes principalmente, que tentavam entender do seu processo, tentavam saber o que tinha acontecido, elas não conseguiam perceber, às vezes, se tinham ganhado a causa ou não, ou seja, coisas muito básicas. Então, essa dificuldade que eu via, que para mim é um problema de cidadania, que o direito, infelizmente, ele não consegue alcançar todas as classes sociais a partir, né, apesar de, no final das contas, todas são alcançadas por ele, né, só que elas não conseguem compreendê-lo. E aí a ideia é falar de um tema hoje que é o processo virtual, o direito eletrônico, o direito virtual, tem várias denominações, falar disso para uma população não especialista em direito e tentar levar um pouco de cidadania. Afinal de contas, as pessoas não têm noção, só que a Lei Geral de Proteção de Dados e outras determinadas leis vão incidir na vida das pessoas e elas às vezes não sabem nem a sua importância e nem tanto que aquilo proporcionalmente vai interferir. Então a ideia é fazer um projeto que alcance não só advogados, pessoas do direito, mas que alcance outras pessoas também. Uma coisa interessante que apesar de já ser formada há muito tempo no direito, você pela primeira vez está sendo advogada de fato, né? E qual assim, você então deve passar mais ou menos pelos perrengues que a gente vai passar também quando a gente se informar. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Posso falar. Está sendo uma experiência maravilhosa. É tão interessante que, pelo menos na segunda instância, na primeira instância a gente ainda vê muito as partes, acompanha muito porque tem audiência, etc. Mas na segunda instância, os casos são processos em papel. E quando você começa a advogar, os casos são pessoas que te procuram. Então, eu tenho a impressão de que você tem que trabalhar muito mais o seu emocional para poder lidar com aquilo. Afinal de contas, você conhece quem vai ganhar ou quem vai perder. E você tem que lidar também para que a briga seja sua, afinal de contas você é o procurador da parte, mas que você não consiga se envolver tanto pessoalmente a ponto de atrapalhar a própria defesa dela ou a sua atuação no processo. Então é um liame difícil, uma linha complexa e eu acho que hoje é o maior desafio que eu vejo para a advocacia, mas acredito que todo advogado passa por isso e inclusive eu, ainda mais no início, né, da carreira aí. Muito legal. Professor, a gente foi numa palestra outro dia da professora Ana Amélia, que falou muito sobre o direito virtual, e você também vem falando muito sobre o direito virtual. Você acha que isso é uma tendência do perfil do novo advogado? Das pessoas que estão formando agora, elas vão ter que ter formação nesse tipo de direito? Qual que é a importância disso para nós? Eu não tenho dúvida. Eu acho que todas as relações sociais hoje, elas são permeadas por questões de tecnologia. Às vezes a gente tem crimes cibernéticos, tem relações trabalhistas formadas a partir de tecnologia, por exemplo, o Uber, né, que ficou reconhecido, inclusive, recentemente como uma possibilidade de relação de trabalho, mas, enfim, o que eu acredito é que se as pessoas não caírem em si de que a tecnologia hoje faz parte da vida delas e aí acabou trazendo relações novas para o direito e o direito vai ter que regulamentá-las, se a gente não perceber isso, a gente vai acabar não trazendo soluções ou pacificação social ou resolvendo questões que a sociedade exige a partir do direito virtual. Então, todo advogado, independente de qualquer área, não é apenas para crimes cibernéticos, para situações específicas da área de tecnologia. Eu acho que todo advogado vai ter que se estruturar para se adequar ao direito virtual. Inclusive porque, obrigatoriamente, tirando, né, as discussões de constitucionalidade disso, obrigatoriamente a gente tem hoje que a maioria das comarcas vira ao judiciário a partir de um processo eletrônico. Então, o advogado que não tiver condições de atuar vai ter um problema muito grande. É um caminho meio que sem volta, né? Que até esses escritórios antigos que não se adequam às novas modernidades estão ficando muito para trás. Porque eu vejo muitos escritórios, pelo menos nas redes sociais, que eles estão investindo muito em marketing digital, que é hoje, infelizmente ou felizmente, todo mundo está mexendo no celular. Então, acho que é uma coisa meio sem volta. E aquele advogado que não se adequar às modernidades, infelizmente, vai ficar para trás, né? Que é um caminho que não tem mais volta, né? Já está inserido no cotidiano de todo mundo. Né? E por conta disso, acho que é muito importante a gente, né, como acadêmico, que os profissionais na área se atualizarem e começarem a utilizar essas redes sociais para esse tipo de coisa. E principalmente entender, porque a ideia do direito no ponto é exatamente isso, é levar uma questão de entendimento. Não, os termos são
em inglês, às vezes tem termos jurídicos muito específicos. A ideia é saber o que é algoritmo, por que isso interfere na minha vida, por que a lei de proteção de dados vai interferir na minha vida, o que ela vai trazer, blockchain, criptomoeda, todas essas noções eu acho que o advogado que não, pelo menos não compreender, ele vai ter dificuldades no mercado. Professora, para finalizar essa entrevista que está sendo ótima, e é uma dúvida que muitas pessoas têm, é uma pergunta quente aqui agora para a gente finalizar isso. Público ou privado? A pessoa que está formando, qual área que vale mais a pena? Ninguém melhor do que você para poder passar isso para a gente. É difícil responder. Eu acredito que a área que vale mais a pena é a área que você tem mais felicidade em atuar. Porque onde você sabe que você domina, que você vai contribuir, com certeza é a área que vale mais a pena. Obviamente que algumas relações são relações mais comuns, né? Apesar do Estado ser o maior litigante de todos, a gente tem muitas questões de direito civil que você tem que atuar, mas o direito civil também é um mundo. Poxa, tem direito de família, tem sucessões, tem direitos reais. Então, eu acho que, às vezes, um advogado que é especialista em público e também em direitos reais, não há problema nenhum. Afinal de contas, o direito público leva a desapropriação. Sim. Então, a ideia é que você se especialize no que você gosta. Pegando esse gancho no que você gosta, então, talvez tenha um perfil da pessoa que vai seguir a advocacia privada, tem um perfil para aquela que vai seguir a advocacia pública? Para mim tem, na minha concepção tem. Mas não é um perfil de objetivo, é um perfil o que te faz feliz. Escolhe o que te faz feliz. Hoje em dia, a carreira para concurso público, a ideia de buscar determinadas modelos, né? Modelos de vida, isso está levando quase todo mundo a um mesmo objetivo. Só que, será que você vai ser feliz? Afinal de contas, você vai trabalhar 50 anos com aquilo. E aquilo vai ter uma repercussão na sua vida muito grande. Você pode mudar de cidade, você pode viver longe da sua família. Isso vai ter um impacto tão grande na sua vida. Então, faz o que te faz feliz. Não fica pensando, o que eu vou ganhar dinheiro? Obviamente que você também não vai decidir para algo que você não vai ter condição de crescer no mercado. Mas que tipo de trabalho que te faz feliz? E é tão interessante que muitas pessoas chegaram para mim e falaram assim, não, mas por que você fez isso? Você saiu, nossa, algo que, estabilidade, você perdeu, a gente está em crise, etc. Só que eu vi muita gente falando isso, só que eu fiquei tão feliz começando a trabalhar e gostando tanto que eu falei, olha, pode até ser que depois não me dê financeiramente o retorno que eu esperava. Mas, com certeza, emocionalmente, um retorno de vida vai ter e eu acho que é o que vale a pena. Que é o principal, né? Pra mim. Professora, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi ótimo, pessoal. Então é isso. Fizemos essa entrevista com a Danúbia Paiva, nossa professora aqui na Universidade FUMEC, em Belo Horizonte. E muito obrigado. Aguardem que vai ter mais.